Questão 51. Royalties recebidos pelos estados em decorrência da exploração do petróleo são receitas originárias dos Estados Federados e decorrem da exploração do patrimônio público da União. Questão 52. A importância cobrada das concessionárias que exploram recursos minerais é classificada como receita pública derivada, por se tratar da prestação pecuniária compulsória instituída por lei. 53. Questão. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimo compulsório constitui receita originária, enquanto tarifa ou preço público constitui receita derivada. Então, 3 questões que agora a gente vai enfrentar. Vamos lá, conceito de receita pública. A gente tem que ter em mente, toda entrada é um ingresso de recursos, mas nem todo ingresso constitui receita. Receita é a entrada que, integrando-se ao patrimônio público, sem qualquer reservas, condições ou correspondência no passivo, vem a crescer o seu vulto como elemento novo e positivo. Receita trata-se de uma entrada definitiva. Por isso que eu frisei aqui, é uma entrada sem qualquer reserva, sem qualquer condições ou correspondência, ou seja, não se precisará devolver posteriormente. O movimento de caixa é uma entrada provisória. Vamos fazer aqui o comparativo. Receita pública, entrada definitiva. Recursos arrecadados que passam a integrar definitivamente o patrimônio do Estado. Exemplo, receita decorrente de impostos, tributos, exploração de serviço ou patrimônio. Ingresso público, recursos arrecadados de forma temporária para restituição à origem, após determinado prazo ou condição. Exemplo aqui, operações de crédito. Esse dinheiro não constitui receita pública, isso é mero movimento de caixa e não receita. Classificação da receita. Qual é a origem? De onde vem esse recurso? Ele pode ser de origem originária, prestação de serviço ou exploração do patrimônio, ou ele pode ser derivado, que é a receita proveniente da cobrança de tributos. Receita pública originária. O Estado explora a atividade privada. O Estado participa do mercado e em condições de bilateralidade, ou seja, em condição de igualdade com o particular, e ofere recursos por meio de exploração do seu próprio patrimônio ou pela prestação de um serviço. Receita pública derivada. O Estado se utiliza do seu poder de império, soberania, e arrecada, cobra dos contribuintes tributo por meio de uma atividade coercitiva. Não tem bilateralidade, ou seja, é o poder de soberania, o poder de império do Estado. E aqui a gente faz a diferença entre taxa, tributo e receita derivada. Tarifa traz de uma exploração de serviço, traz de uma receita originária. E também tem a receita pública transferida. O Estado também transfere, ou por força da Constituição, receita pública transferida de caráter obrigatório e receita pública transferida de caráter voluntário, por meio de convênio e faz uma parceria, tem interesses recíprocos, é receita pública transferida. Posteriormente a gente vai estudar isso daqui. Por enquanto a gente vai focar na receita pública de origem originária e derivada. A primeira, originária. O Estado explora um serviço ou explora seu próprio patrimônio. E receita derivada, por meio da cobrança de tributos. Agora a gente vai aqui, o que é royalties? Royalties é receita originária ou derivada? Trata-se de uma receita originária. Para isso a gente tem que entender o artigo 20, parágrafo 1º. Artigo 20 da Constituição. São bens da União. Aí tem aqui uma lista, aqui, uma relação. Aí, parágrafo 1º. É assegurado nos termos da lei, à União, os Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a participação no resultado da exploração do petróleo e gás natural, participação no resultado de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, ou participação no resultado de outros recursos minerais, aqui no respectivo território, plataforma continental, mar territorial, zona econômica exclusiva. É assegurada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação nos resultados, ou compensação financeira por essa exploração. Os royalties para o STF são receitas originárias, de acordo com o julgamento, ou seja, a partir da exploração do patrimônio, se é exploração do patrimônio,
trata de uma receita de origem derivada. Os recursos minerais são bens da União, mas a compensação, o resultado, também se destina ao Estado e aos municípios. Isso não altera a natureza jurídica dos royalties como receita pública originária. Como se dá a distribuição? Se dá por meio da lei do petróleo. E aqui eu trago outro exemplo de um royalties que não tem nada a ver com a exploração de minérios da União. Para você não associar o artigo 20, parágrafo 1º com royalties. Aqui é um royalties, aqui é uma planta melhorada geneticamente, em que ocorre a exploração. A lei que trata do tema, ela não prevê contrato de licença de uso, nem tampouco prazo prescricional. E o Supremo decidiu que esse caso aqui de royalties, exploração de planta melhorada geneticamente, não tem nada a ver com a exploração de minério da União. E aqui ele fala que deve prevalecer o prazo prescricional de 5 anos previsto no Código Civil. Então vamos agora para as questões. Royalties recebidos pelos estados em decorrência da exploração do petróleo são receitas originárias? Correto. E decorre da exploração do patrimônio público da União? Correto. Royalties, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, trata de uma receita pública de origem originária. A origem dela se dá pela exploração do próprio patrimônio do Estado. A importância cobrada das concessionárias que exploram recursos minerais é classificado como receita pública derivada? Não. Trata-se da exploração do próprio patrimônio. Logo, a classificação é de uma receita pública originária. A questão aqui está errada. 51 está certa. O royalties é uma receita originária. 52, questão que está errada. A importância cobrada das concessionárias que exploram recursos minerais é classificado como uma receita pública originária. Questão 53. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimo compulsório constitui receita originária? Não, aqui é a cobrança de tributos. O recurso não provém do próprio Estado, da exploração de serviço ou do seu patrimônio, não. Provém dos contribuintes, por meio do exercício de império do Estado, que cobra tributo. Então, aqui é receita derivada. Enquanto tarifa ou preço por constituir receita derivada, não. Aqui é receita originária. Então, imposto, taxa, contribuição de melhoria, tributos, receita derivada. Tarifa ou preço público, você vê que se trata de uma relação bilateral. Se trata da exploração de um serviço ou do próprio patrimônio do Estado. Aqui é uma receita originária.